ensino médio, vocês que estão vendo essa nossa aula aqui em tempo real, mas também os estudantes que verão a gravação posteriormente, quero dizer para vocês que para mim é motivo de muita alegria, né? Estamos chegando aí no final do ano, passamos um bom tempo em aulas remotas, mas eu acho que isso não torna a nossa aula menos importante, né? A gente se torna responsável por aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, enquanto professor, eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado em ter vivido esse momento com vocês também, porque ao mesmo tempo que eu estou no papel de alguém que, entre aspas, ensina, transmite, eu estou sendo também um aprendiz em todo esse momento, né? Um aprendiz de história, um aprendiz de tecnologia, um aprendiz de relações humanas. Eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com os meus gestores, e gostaria hoje, de forma muito especial, agradecer a professora Duceli, que apareceu também aí na minha jornada virtual, né? Nos conhecemos por intermédio do meu professor, que foi meu professor na faculdade, professor Ricardo. Tive o prazer de ter uma correção dela em um trabalho meu, em um projeto, então sou muito grato por você estar aqui, muito honrado mesmo, sou admirador do seu trabalho, a sua maneira de transmitir o conhecimento, que é tão leve, né, e isso torna tão eficaz a aprendizagem. Então, muito obrigado, professora Duceli, pela sua participação conosco. Agradeço também, Ivani, obrigado pela sua participação aqui, por todo o apoio que você dá para a gente nesses nossos projetos, que são tão limitados por enquanto, né? Mas ter o apoio de fazer, mesmo que seja uma aula diferente, entre aspas, isso já faz toda a diferença, né? Então, eu, enquanto professor e pelos meus alunos, eu te agradeço, na sua pessoa também cumprimento e agradeço a nossa escola. Passo a palavra para a Ivani também cumprimentar a gente, e depois já posso passar a palavra para você, professora Duceli, e aí você faz a sua apresentação, essa sala de aula virtual é sua, fique muito à vontade mesmo. E os estudantes que aqui estão, acho que nós podemos combinar assim, vocês podem ir fazendo as anotações de perguntas que vocês tiverem, e aqui no nosso bate-papo, tá bom? E aí, no finalzinho, acredito que a professora abra um espaço para responder, ou vocês já vão digitando aqui e ela pode captar alguma informação que ela agregue na fala dela, tá bem? Só peço para a gente não interromper a explicação dela durante, para que talvez a pessoa, né, não perca ali a sua linha de raciocínio. Mas podem usar o nosso bate-papo aqui tranquilamente. Vani, então eu passo a palavra para você. Está mudo o seu telefone, o seu microfone, Ivani. Esse microfone é um problema, né? A gente sempre esquece. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, professora Duceli. Bom dia, estudantes. Bom, a minha fala vai ser bem rapidinho, só agradecer mesmo a professora Duceli, ao professor Rafael também, né? Mas a professora Duceli pela disponibilidade, né, de aceitar o convite do professor Rafael por estar conosco nesse projeto, né? Como o Rafael falou, a gente precisa estar inovando a todo tempo, né? Porque as aulas online, elas são, assim, bem difíceis, né? Essas aulas à distância. Muitas vezes a participação dos alunos é pouquíssima, né? A gente esperava, né, que fosse um pouco maior, mas a gente está percebendo, assim, que conforme foram passando o ano, os bimestres, foi caindo. E a nossa expectativa é de que a participação deles fosse aumentando, que eles tivessem um pouquinho mais, assim, de percepção, de interesse mesmo, mas nós percebemos, assim, que aqueles alunos que começaram, eles estão conosco até hoje. Então, assim, é um momento realmente bastante difícil, como o Rafael falou. Então, assim, eu só tenho a agradecer em nome da direção da escola, professora, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado o convite do Rafael, por você estar agregando também os seus conhecimentos aos conhecimentos do Rafael, né? E passando para os nossos estudantes, que eu tenho certeza que será uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem significativa. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Nós só temos a agradecer realmente, tá? Eu vou ser, assim, bem breve para não atrapalhar também a aula.
Muito obrigado, Ivani. A gente agradece. Professora do Seri, mais uma vez, bem-vinda. E eu deixo com você nesse momento. Muito obrigado. Bom dia, gente. Eu que agradeço esse convite. Obrigada, Ivani. Obrigada, Rafael. Eu estava falando com meu marido ontem que eu fiquei tão feliz de ter sido convidada pela escola, porque eu sinto falta da escola. Eu vim para Nova Andradina tem 1 ano que eu estou aqui, né? E lá na minha cidade, eu morava no interior do Paraná, próximo a Santa Catarina, e lá a gente fazia muitas atividades nas escolas, e isso sempre me encanta muito. Eu gosto muito de estar na escola, então essa oportunidade para mim é bastante rica. É o primeiro convite de escola que eu tenho aqui em Nova Andradina, e estou bem feliz de participar, né? Conheci o Rafael virtualmente, e depois esbarramos no mercado, e é um prazer imenso conhecê-lo, conhecer a professora Ivani, e saber que há pessoas tão animadas com a educação, mesmo em tempos de pandemia, né? De poder fazer coisas diferentes, de poder proporcionar diálogos diferentes, isso é muito rico. Bom dia para vocês, que estão aí estudando, encarando esse ensino remoto no finalzinho do ensino médio aí. Eu sei que é um tempo difícil, mas não desanima não, gente. A gente vai encarar tudo isso. O que a gente mais sabe na vida é resistir, e a gente vai encarar tudo isso e vai passar essa fase complicada aí, tá bom? A fala hoje é sobre mulheres negras, né? Parabéns por esse evento que você organizou, por essa semana de aulas. Eu sei que o Rogério vai falar também durante a semana, que a Marcela vai falar, e são pessoas excelentes, né? Eu preparei uns slidezinhos aqui para a gente ir visualizando alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Só um pouquinho. Vocês estão vendo aí, gente? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Visualizo. Legal. Então, gente, o tema de hoje, e Rafael, por favor, me corte se eu me empolgar demais e exceder o tempo aí, tá? Pode me cortar à vontade. O tema de hoje é Mulheres e Cultura Afro-Brasileira, o protagonismo histórico e a luta por igualdade. Antes de mais nada, o que a gente entende por igualdade, né? A gente está falando aqui de igualdade de direitos para a justiça social, o que significa equidade, né? Destaco essa diferença para a gente pensar igualdade e equidade, porque quando a gente está pensando em igualdade de direito, que significa equidade, a gente está pensando na valorização das diferenças como parte do processo, né? Não é igualdade no sentido de deixar todo mundo igual, mas é igualdade no sentido de todas as pessoas terem as mesmas oportunidades, serem respeitadas em suas diferenças, serem valorizadas, né, em suas diferenças, e conseguirem atingir melhores condições. Enquanto uns têm muitos privilégios na nossa sociedade, a gente sabe disso, outras pessoas lhes faltam direitos, a garantia de direitos. Então, quando a gente está falando de equidade, a gente está pensando nesse equilíbrio, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de direitos. Tendo isso dito, a gente vai pensar em como foi tensa a luta das pessoas negras por direitos no nosso país, porque, obviamente, a história delas começa com uma história de escravidão, né? E aí, como foi duro, tortuoso esse processo de luta por direitos de vida, de liberdade, de dignidade humana, e como dentro desse processo houve também as distinções que nós precisamos fazer de gênero dentro desse processo, porque as mulheres negras têm uma trajetória muito específica dentro de todo esse processo de luta. Então, eu queria focar, eu escolhi dentro de tudo que a gente podia falar nessa manhã, aí eu pensei, vou falar sobre o que eu considero, um aspecto que eu considero bastante importante
no processo por lutas por direitos, que é o processo de educação, que é pensar a educação e como ela foi importante e significativa na trajetória do movimento negro no Brasil. Então, a gente sabe, a abolição da escravatura foi um primeiro passo, né? As lutas das pessoas africanas escravizadas no Brasil começam de muito longe, né? Historicamente, de muito longe, e conseguir a abolição da escravatura foi um primeiro passo, né? A partir disso, houve toda uma outra série de lutas a se conquistar, por trabalho, por dignidade, por moradia, enfim, uma série de coisas que continuam tendo que ser conquistadas em nosso país, porque infelizmente a gente vive num país em que o racismo ele é estrutural. Então a gente ainda percebe muito forte, não deveria, né? Século XXI, a gente não deveria, mas a gente vivencia situações de exclusão, de violência, de racismo muito fortes no Brasil até hoje. Uma das coisas que são muito importantes da gente pensar durante toda a trajetória da luta das pessoas negras no Brasil é que elas perceberam desde muito cedo que a educação formal ela era um caminho muito importante para a ascensão social. Quando eu falo ascensão social, eu não estou falando necessariamente de enriquecer. Eu estou falando de encontrar o seu espaço na sociedade, de encontrar a sua valorização na sociedade, de poder sair de uma situação de miséria, e miséria no sentido de não só da pobreza em si, isso também, mas de miséria no sentido de ser olhado com um olhar de superioridade dos outros, né, de ser inferiorizado dentro dessa sociedade. As pessoas perceberam que para poder subir nessa sociedade, para poder melhorar a sua condição nessa sociedade, elas precisavam estudar. Elas precisavam, por exemplo, primeiramente, ser alfabetizadas, porque elas precisavam dominar a linguagem. A linguagem, ela é um instrumento de poder, né? Quando a linguagem, quando a gente fala, a nossa fala é política, a nossa escrita é política, e as pessoas negras perceberam isso desde lá do século XVIII no Brasil. E tanto que a gente tem escritas, produções, jornais, folhetins negros circulando no Brasil desde o século XVIII. Então, elas precisavam entrar na escola, elas precisavam alfabetizar-se, elas precisavam dominar a linguagem para que elas pudessem se articular e lutar socialmente pela sua liberdade, primeiro, e depois pela sua dignidade. Só que um dos pontos que a gente precisa pensar é que a escola no Brasil ela foi excludente por um longo período, né? A gente tem uma trajetória de uma educação que exclui os sujeitos. Isso a gente pode ver como, por exemplo, né, o acesso das meninas à educação escolar no Brasil só se deu em 1827. E por uma lei do Dom Pedro, né, I, que foi sancionada no dia 15 de outubro, e por isso, inclusive, que o Dia do Professor, ele é 15 de outubro, por conta dessa legislação que é considerada uma das mais importantes legislações da educação no Brasil. Só que o que eu trago de interessante dessa lei para a gente discutir? Aqui está o trecho da lei, né? Então, só em 1827, as meninas passaram a poder frequentar a escola no Brasil. Só que esse poder frequentar a escola, ele era, ao mesmo tempo, limitador, porque nós não podíamos fazer tudo igual aos meninos. Por exemplo, né, ali no artigo 6, diz ali, as meninas, eles tinham que aprender na escola princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica, e aí no artigo 12, vai dizer que as meninas, as mestras, além do declarado no artigo 6, além disso aqui que eles tinham que ensinar, eles iam ensinar para as meninas tudo mais, né, que estava aqui, menos com exclusão das noções de geometria e limitação à instrução da aritmética, só as 4 operações
básicas, né, que é a soma, subtração, divisão e multiplicação. Porque eles achavam que as meninas, elas não precisavam aprender as mesmas coisas que os meninos. Porque as meninas, elas precisavam aprender só aquilo que fosse muito básico para poder dominar a casa, para poder organizar as coisas da casa. Então, as continhas que elas precisavam para poder administrar a residência era suficiente. E aí eram inseridas outras atividades, outras disciplinas que os meninos não tinham, como prendas domésticas. O que é prendas domésticas para vocês jovens? São aprender. As meninas na escola aprendiam a bordar, aprendiam a costurar, aprendiam a pôr a mesa, aprendiam a cozinhar, essas coisas. Os meninos não, mas as meninas tinham essas disciplinas. E enquanto os meninos podiam estudar matemática avançada, as meninas não podiam. Eles era tolhido isso, esse direito, porque existia uma distinção entre homens e mulheres na nossa sociedade muito grande. Isso ainda existe, né? Embora a gente possa estudar o que a gente quiser hoje, a gente ainda percebe que existem desigualdades nos campos das ciências, na relação entre homens e mulheres. Então, são coisas que a gente tem que ir superando ao longo do tempo. A gente precisa lutar por conquistas. Nós mulheres que estamos aqui nessa sala, temos muito a agradecer às mulheres que lutaram antes da gente, para que a gente já tivesse o direito de estar aqui discutindo, aprendendo todas as coisas e discutindo todas as coisas. Às vezes a gente está de saco cheio da escola, mas a gente tem que pensar, gente, tinha muita mulher querendo estudar na vida, no passado, e não podia, e a gente tem um direito maravilhoso de poder estudar e poder avançar na vida, e a gente precisa aproveitar muito ele, né? Então, essa escola, essa legislação que passa a garantir o direito das meninas a estudar, ela é importante, no entanto, ela precisa ser entendida numa perspectiva também excludente, porque a gente precisa pensar que existia diferença de gênero, de classe e de raça nessa garantia de direito de estudar. Primeiro, né, de gênero. Existia um currículo diferente para meninos e meninas, isso é excludente. Classe, quem podia estudar? Pobres trabalhavam e não estudavam, não podiam ir para a escola, né, porque eles precisavam trabalhar pela sobrevivência. E quando a gente vai para pensar a questão de raça, que aí eu entro na temática nossa, mais específica do dia de hoje, a gente precisa pensar que a escravização das pessoas negras fez com que elas fosse delas tirado o direito de estudar na educação formal. Havia também a exclusão e silenciamento das pessoas indígenas, mas a gente vai focar aqui hoje nessa discussão de raça. Existia uma lei posterior a essa que eu acabei de mencionar, que dizia que não serão admitidos às matrículas, nem poderão frequentar as escolas os meninos que padecerem moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados e os escravos. Então, as pessoas escravizadas, elas não podiam frequentar a escola. Então, nem os meninos e nem as meninas africanas escravizadas no Brasil não poderiam frequentar as escolas. E quando se fala de meninos que padecem moléstias contagiosas, essa lei abria uma brecha para todas as pessoas negras naquele contexto histórico, porque as pessoas brancas criavam uma percepção em relação às pessoas negras de como se elas fossem doentes por si. Elas fossem pessoas cujo contato, cuja proximidade não era entendida como positiva. Então, eles acabavam usando esses artifícios dessa legislação para excluir todas as pessoas negras. Então, era muito difícil para que uma pessoa negra conseguisse frequentar a escola. Sobretudo porque elas precisavam, né, a gente está falando aqui de um período anterior à abolição da escravidão, então grande parte da população negra era escravizada e não podia, por lei, frequentar a escola, mas mesmo as pessoas já livres naquele contexto, elas também não conseguiam esse acesso, porque elas eram profundamente discriminadas socialmente, né? E essa
situação, ela se estende, e se estende porque esse preconceito, ele vai se estendendo mesmo pós-escravidão. Tanto que o movimento negro, uma das primeiras ações que ele tem é pensar experiências educacionais diversas. Várias pessoas negras, desde o contexto da escravidão e posterior ao contexto da escravidão, elas buscam alternativas para a alfabetização, para a aprendizagem, porque elas entendiam que elas precisavam se inserir nesse contexto, nesse sistema, para poder mudar esse sistema, para poder alcançar o seu lugar ao sol, elas precisavam entrar nesse sistema educacional para aprender essa linguagem, para poder fazer com que a sua voz fosse ouvida. Então, muitas pessoas escravas, muitas já vieram sabendo ler e escrever da África, e muitas outras aprenderam aqui a ler e a escrever para poder lutar pelos seus direitos. Então, a imprensa negra, como eu falei, desde sempre, foi um canal de denúncia de discriminação e também um canal de incentivo ao estudo como ferramenta de mudança social. Isso é importante a gente dizer, né? Por exemplo, em 1929, e aí que eu já estou falando do período em que a República foi proclamada, e aí, então, já havia acontecido a abolição, né? As pessoas negras já haviam sido libertas da escravidão. O início da República trouxe a possibilidade de que todas as pessoas se matriculassem nas escolas, porque aí aquela legislação anterior, ela deixa de valer, né, porque era uma legislação do Império. Então, a nova legislação da República permite que todas as pessoas se matriculem nas escolas públicas. No entanto, a escola continua sendo um espaço em que as pessoas negras, elas eram discriminadas, excluídas, né? Várias experiências mostram isso, né? Tem uma autora que eu gosto bastante, que se chama Bebel Nepomuceno, que ela vai dizer que a escola, ela era entendida pelas pessoas negras como um refúgio, mas não como um abrigo. Refúgio no sentido de que elas podiam se refugiar lá para aprender várias coisas que pudessem melhorar a vida delas, mas não abrigo no sentido de que elas se sentiam ali acolhidas, porque muitas eram discriminadas. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de 1929, do jornal Progresso. Esse jornal Progresso era um dos jornais da imprensa negra. Quando eu falo imprensa negra, era um jornal criado por pessoas negras para reivindicar direitos, para denunciar discriminações e para motivar a população negra a lutar pelos seus direitos, né? Então, esse jornal, ele publica em 1929 que o Colégio Sion, era um colégio particular, uma escola privada no Rio de Janeiro, ele recusou a matrícula da filha adotiva de Procópio Ferreira. Procópio Ferreira foi um ator muito famoso no Brasil, no período, né? Inclusive, até tem um teatro, Procópio Ferreira, no Rio de Janeiro, né? E a escola, ele adotou uma menina negra, ele não era negro, mas ele adotou uma menina negra, e ele vai matricular essa filha dele numa escola particular, e a escola diz que não recebiam pessoas de cor, mesmo que oriundas de família da sociedade. É trágico a gente pensar isso, né? Porque mesmo que essa menina, quando fala família da sociedade, significa que eles consideravam da sociedade as famílias ricas e brancas, né? As famílias pobres e as famílias negras estavam à margem dessa sociedade. Mas, mesmo sendo integrante de uma família da sociedade, a questão não era a classe a que ela pertencia, a questão era a raça a que ela pertencia. Então, por ser negra, não podia frequentar essa escola mesmo tendo dinheiro. Isso é extremamente cruel, isso é extremamente racista, né? E aí, nesse mesmo período, se cria em São Paulo o jornal O Clarim da Alvorada, que era uma publicação, sobretudo, de mulheres negras. Porque, assim, havia a discriminação das pessoas negras em geral, mas as mulheres negras, elas sofriam muito mais, porque para elas era muito mais difícil alcançar os espaços. Porque a gente já sabe que existia discriminação entre homens e mulheres, e que, assim,
Os homens entendiam que o espaço público é o espaço deles, então eles podiam estudar, eles podiam trabalhar, eles podiam estar na política, eles podiam estar em espaços decisórios de poder, e as mulheres o espaço delas era entendido como o espaço da casa, e as funções que elas deveriam assumir na sociedade seria de ser mulher, de ser mãe, de cuidar da casa, e no caso das mulheres negras pobres, de serem empregadas domésticas, né, de atuarem como cozinheiras, como lavadeiras, como nessas funções. Outras funções eram entendidas como viáveis, então, para os homens. Mesmo os homens, entre homens negros e mulheres negras, havia essa discriminação também. Então, algumas mulheres negras, elas passam a perceber essa realidade delas, porque elas sofriam por ser negras, por conta do racismo no Brasil, e por serem mulheres, por conta do sexismo, do machismo no Brasil. Então, elas criam esse jornal Clarim da Alvorada, que funcionou, né, de 29 até 1940, como uma valorização, buscando a valorização e incentivo às mulheres negras. Então, elas publicavam trajetórias de mulheres negras mostrando, olha aqui, fulana estudou, fulana conseguiu isso, fulana conseguiu aquilo, e eles apresentavam essas mulheres, colocavam fotografias delas, imagens delas, né, e escreviam as suas trajetórias para mostrar, olha, mulherada, vocês podem fazer muita coisa, a gente pode lutar por direitos, a gente pode mudar, reverter a nossa situação social. E aí, nesse jornal também, eles passavam a dar dicas, né, de onde estudar, como estudar, as profissões, mercado de trabalho. Então, era uma dinâmica de incentivo às mulheres negras para que elas saíssem da sua condição de miserabilidade social mesmo, né, de discriminação absurda pelo racismo e pelo machismo, e passassem a atuar em outras esferas, a conquistar, por exemplo, o direito de trabalhar em outra coisa, porque as mulheres negras no Brasil sempre trabalharam, né? A gente fala assim, a mulher entrou no mercado de trabalho no Brasil só a partir da metade do século XX. Não, as mulheres sempre trabalharam. A questão é em que tipo de trabalho elas podiam atuar, em que tipo de profissão elas podiam atuar. As mulheres antes de meados do século XX, as mulheres pobres, elas atuavam nas diferentes áreas relativas ao cuidado, como eu falei antes, né? Quituteiras, cozinheiras, lavadeiras, faxineiras, nessas funções. Então, elas eram aceitas nessas funções. O que se passa aqui é discutir, não, a gente quer atuar em outras áreas, a gente quer a possibilidade de atuar em outras áreas, e para isso, a educação é o caminho. O ensino é o caminho, a educação formal é o caminho. Então, essa conquista, a luta pelo direito de estar na escola, foi a primeira grande sacada das pessoas negras, sobretudo das mulheres negras no nosso processo histórico, né? Depois desse estar na escola, de conseguir essa educação, lógico, outras lutas vieram, como, por exemplo, a legislação que torna hoje obrigatória a discussão, o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira no currículo escolar da educação básica, ela é uma conquista desse movimento negro. Por que isso é importante? As pessoas negras já tinham percebido isso já há muito tempo, né? Quando eles percebem, é preciso falar sobre a cultura, é preciso falar sobre a história, para que as pessoas percebam o quanto é rica a sua trajetória, o quanto é rica a contribuição das pessoas negras na história do nosso país. Não só pelo viés da escravidão, mas por toda a contribuição social das pessoas negras ao longo da nossa história. É importante para a gente perceber que essa história ela é muito mais ampla, que ela é muito mais digna, né, do que somente esse aspecto da escravidão. Então, o que eu fiz? Aqui eu não quero me alongar demais, porque eu quero abrir para a gente conversar, né? Eu fiz uma seleção de algumas mulheres negras que são muito importantes para a cultura brasileira, e eu vou apresentá-las rapidamente para a gente ver quanta coisa a gente tem para aprender.
Eu confesso para vocês que muitas dessas mulheres aqui que eu vou citar, eu só vim a conhecer as suas trajetórias históricas muito depois de ter passado pela educação básica, de ter passado pela faculdade, de ter passado pelo mestrado, e lá no doutorado só, que eu fui descobrir a existência dessas mulheres, porque na escola não se ensinava. E quando a gente não ensina sobre o que essas pessoas fizeram, a gente não as valoriza, a gente não dá importância para elas. E como mulher, eu digo, é muito importante a gente estudar a história das mulheres, porque a gente passa, muitas vezes, pela educação básica, só escutando nas aulas de história, os grandes feitos dos homens na história da humanidade. E aí a gente fica pensando que só os homens fazem coisas importantes? Não, tem muitas mulheres fazendo coisas importantes ao longo da história, e a gente precisa estudar sobre elas, porque isso também nos incentiva a ir atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente pode fazer pela sociedade. Não são só os homens que produzem história, não são só os homens que contribuem socialmente, as mulheres sempre estiveram presentes. Por exemplo, né, a gente vai estudar a Revolução Francesa e fica escutando de Robespierre, fica escutando de um monte de nome de cara lá, e a gente nunca ouviu falar de Olympe de Gouges, que foi uma mulher que lutou na Revolução Francesa, que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que a gente passa pela escola sem saber que existiu. E a gente precisa reverter esta situação para mostrar, meninada, a gente tem muito a contribuir, a gente pode fazer muita coisa na vida, viu? Então, vamos lá a alguma seleção que eu fiz aqui. A primeira que eu quero apresentar para vocês é a Esperança Garcia. Não sei se vocês já tinham ouvido falar de Esperança Garcia. Ela é considerada a primeira advogada do Brasil. Por quê? Ela era uma escrava. Ela, em 1770, né, ela vivia com a sua família como escrava numa fazenda do Piauí. E ela chega um dado momento em que ela é separada da sua família e passa a viver uma série de situações de violência, não só ela, mas os filhos também. E aí o que ela faz? Ela escreve uma petição ao governador do Piauí reivindicando o direito da liberdade. Então, ela era uma escrava que aprendeu a ler e aprendeu a escrever, e ela, a partir disso, ela consegue, então, escrever essa petição e reivindicar direitos, e aí ela tem toda uma trajetória de luta, e aquilo foi tão inusitado para o governador, né, porque uma mulher escrava escrevendo para ele, né, ela acaba então tendo uma trajetória de conquistas de direitos. Então ela é conhecida por isso ela ficou conhecida como a primeira advogada do Brasil. Isso, né, infelizmente a gente não aprende isso na escola, a gente não conhece, a gente não tem uma imagem dela, mas tem essa estátua da Esperança Garcia que fica lá em Teresina, no Piauí, né, ela escrevendo a sua petição, ela não aceitando a sua condição de escrava e reivindicando o direito de liberdade. Depois dela, a gente tem aqui a Maria Firmina dos Reis. Gente, essa mulher é incrível também, porque assim, ela escreveu a primeira obra literária do Brasil, escrita, assinada por uma mulher, foi a obra Úrsula, foi o romance Úrsula, publicado em 1859, por essa mulher negra. Ela era filha de uma escrava liberta, né, que conseguiu a sua alforria, e a Leonor Filipa, a mãe dela, incentiva essa menina a estudar, a aprender a ler, a escrever, e ela se torna uma das escritoras mais importantes do período. Ela escrevia para jornais da época, e ela publica esse primeiro romance assinado por uma mulher na história do Brasil. E o que ela fazia, para além disso, ela lecionava para estudantes que não podiam pagar. Então, ela criou uma escolinha para pessoas negras que não podiam pagar pelos seus estudos, porque ela entendia que a educação, então, era esse caminho importante. A gente até, às vezes, passa pela educação básica e ouve falar sobre o romance Úrsula, mas não se liga, né, da importância de que ela era uma mulher negra, e estudar naquele contexto do período, estudar uma mulher
negra, estudar naquele contexto era extremamente difícil. Então, a gente precisa valorizar muito, né, os feitos da Maria Firmina dos Reis. Eva Maria de Jesus, essa vocês devem conhecer, né? A tia Eva, que é o nome da comunidade quilombola aqui de Campo Grande, né? Não sei se vocês já foram conhecer, se vocês não foram, vão conhecer. Hoje está fazendo 1 ano que eu estive lá na comunidade de Tia Eva, fui conhecer pela primeira vez. E a Tia Eva, ela tem uma história bem interessante, ela consegue a alforria dela em 1887, e ela vem, sai de Goiás em 1905 e vem em direção ao Mato Grosso do Sul, que hoje é o Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, né? E ela, com um propósito muito definido, ela queria adquirir terras, ela queria ser proprietária de terras para que os filhos delas, para que os descendentes delas pudessem viver nessas terras em liberdade. E aí ela consegue comprar as terras em 1910, e hoje as terras que ela adquiriu, né, formam a comunidade quilombola Tia Eva, em Campo Grande, que foi reconhecida. Essa história é bem importante porque, veja, tem toda uma discussão sobre quem fundou a cidade de Campo Grande, né, e Tia Eva, ela estava aqui antes, né, na região de Campo Grande antes, então tem toda uma discussão sobre a história da cidade, sobre essa a desvalorização do nome da Tia Eva como uma das fundadoras da cidade de Campo Grande. A gente precisa reconhecer essa trajetória dela, é uma mulher negra que dá início à povoação daquela região ali. Hilária Batista de Almeida, tia Seata, ela, pensando cultura afro-brasileira, né, ela é importante, ela viveu no Rio de Janeiro e ela é conhecida como a mãe do samba carioca. Por que isso, né? Porque na casa dela, ela era cozinheira, mãe de santo, e na casa dela no Rio de Janeiro é que aconteceram as primeiras reuniões em que está-se o samba. O primeiro samba composto no Brasil, ele foi escrito, produzido na casa de tia Seata, né? Então ela é conhecida então como essa mãe do samba carioca. A Antonieta de Barros, ela foi a primeira deputada estadual negra do país e a primeira mulher eleita em Santa Catarina em 1934. Ela criou o jornal A Semana e dirigia a revista Ilhoa, todas nessa perspectiva de educar e incentivar as meninas negras a estudarem. Ruth de Souza, conhecida como Pérola Negra, ela foi a primeira atriz negra a atuar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, e ela foi a primeira brasileira indicada ao Prêmio Internacional de Melhor Atriz. Isso aconteceu no Festival de Veneza, em 1954. Então, ela é a primeira atriz brasileira reconhecida internacionalmente, né? Essa mulher negra. Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, ela era uma catadora de papel que morava na favela, em São Paulo, e ela reunia, todos os livros que ela encontrava no lixo, ela levava para casa, para que ela pudesse ler, para que ela pudesse aprender, e aí ela começa a escrever diários, lá no seu quartinho na favela, ela começa a escrever os seus diários, e um desses diários acaba sendo publicado com o título Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em 1960, e ele se tornou um best-seller, foi um dos livros mais vendidos. Aí depois disso ela publicou outros livros, outras obras também, que são bem importantes, que a gente tem hoje aí, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler essas autoras negras, né? E veja, ela entender que a viver numa situação de favela, viver numa situação de um subemprego, né, de um trabalho difícil que ela tinha para sobreviver, não fez com que ela desistisse de estudar e de ir atrás de outras coisas, né, de entender que ela podia ir mais longe, né, e ela se torna uma escritora extremamente importante na história da literatura brasileira, né. A Lélia Gonzalez, ela historiadora, filósofa, antropóloga,
ela é uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado em 1978. A trajetória da Lélia Gonzalez, ela tem uma série de escritos que são bem importantes. A trajetória dela de luta fez com que muitas outras mulheres negras entendessem a sua situação de discriminação e passassem a atuar no movimento negro, e passassem também a motivar as mulheres negras a buscar um ensino superior, a cursar uma universidade, a ir atrás de uma outra profissão e não aquelas que lhes eram impostas apenas, né, de trabalhos entendidos como subempregos que a gente tem hoje, né. E aí, para encerrar essa trajetória, essa lista de mulheres, eu queria dizer, né, dia 25 de julho foi instaurado, né, como Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Afro-Caribenha e Dia Internacional de Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela, né? Ela foi mulher de Piolho. Piolho era líder do Quilombo, Quilombo do Piolho, também conhecido como Quilombo do Cariterê, que fica em Mato Grosso, na atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Quando Piolho morre, Teresa de Benguela assume a liderança desse quilombo e ela passa a lutar pelos direitos das pessoas negras, a comandar politicamente toda aquela região, né? Ela acaba sendo morta depois pela polícia em uma das lutas que ela tinha pela população negra e indígena da região. Então, ela é um símbolo de resistência da mulher negra latino-americana e afro-caribenha, né? E ela está aqui na nossa região, né, próxima da gente. A gente precisa aprender, conhecer essas trajetórias e valorizar essas trajetórias. E para encerrar essa fala aí, que eu já me estendi demais, eu queria dizer que tem um autor que eu gosto muito, que chama Fernando Seffner. Ele tem um texto chamado Leitura e Escrita na História, e ele diz assim que ler é interpretar o mundo, e escrever é atuar na sua transformação. O que significa isso, né? Que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue ter uma visão ampla da nossa sociedade, mais a gente consegue perceber o contexto em que a gente está inserido, né? Perceber as questões que nos movem no mundo, né? E escrever é um ato político. Escrever é a forma que a gente tem de contribuir para essa sociedade, porque é a forma da gente expor as nossas ideias, apresentar os nossos argumentos para a construção de uma sociedade melhor. Então, a escrita é um ato político. Muitas mulheres negras lutaram antes da gente por uma série de direitos. Quando uma mulher negra luta por seus direitos, ela acaba conseguindo para nós todas, e para todas as pessoas, um mundo mais justo, um mundo mais digno, né? A gente precisa seguir o exemplo dessas mulherada toda para construir, cumprir o nosso papel nessa sociedade, para que ela se torne menos racista, para que ela se torne menos machista, para que ela se torne menos excludente, menos preconceituosa. Então, a gente precisa aproveitar esse momento de mês de consciência negra para pensar, gente, o quanto essas pessoas precisaram se impor para poder viver com dignidade. Que a gente entenda isso como um exemplo muito forte para a nossa vida. A gente pode estudar, a gente pode aprender, a gente pode escrever, a gente pode falar e a gente pode mudar essa sociedade para que ela seja melhor. Gente, falei demais, né, Rafael? Extrapolei todo o tempo possível, desculpa aí. Imagina, bom demais te ouvir, né? E eu gosto muito de escrever, assim, e diante da sua fala, fica tão evidente a consciência que nós temos que ter da nossa história, né? Porque às vezes parece que olhar para a história do outro, daquilo que o outro viveu, é simplesmente olhar para a história do outro. Mas quando a gente começa a entender que a luta de um indivíduo na sociedade, ela acarreta diretamente, ela interfere diretamente em direitos que hoje eu tenho, em espaços que hoje eu posso ocupar, acho que quando a gente tem essa consciência
social, essa consciência histórica muda muito, assim, né? Eu sou muito apaixonado pela educação básica, porque eu acho que a gente precisa trabalhar nessa base dos nossos alunos, o senso crítico, a consciência histórica. Eu falo por mim, enquanto aluno, que por muitas vezes eu não valorizava lá no meu Fundamental 2, no meu ensino médio, as minhas aulas de história. E me tornei professor de história, né? Então, de fato, quando a gente começa a perceber a importância da memória, a importância da história, quando a gente começa a perceber a importância de muitas lutas que ocorreram antes de nós, a gente começa também a mudar o nosso futuro, né? A gente começa a mudar também, a projetar diferente aquilo que nós queremos. Então, eu sou muito grato mesmo, assim, por toda a sua colocação, muitas coisas novas, inclusive para mim aqui hoje nessa aula, e eu sou um apaixonado, assim, pela defesa das mulheres. Os meus alunos sabem que, vez ou outra, eu sempre tento puxar essa temática, assim, porque parece que não, ou alguns querem fingir que não, eu não sei, mas ainda vivemos em um contexto muito desigual, né? Ainda vivemos em um contexto social onde a mulher ela é muito ainda vista como inferior, ainda é colocada de escanteio às margens da sociedade, e uma aula como essa, ela me gera esperança, né? Então, queria dizer também para os estudantes que aqui estão, que vocês possam persistir, né? Essa última fala da professora, né, sobre a questão da escrita, sobre a questão do pensar, que vocês sejam sempre críticos, né? Porque nós, professores, passamos pela vida de vocês. Aqui é terceiro ano que vem é faculdade, ano que vem vocês vão alçar voos, mas que essa criticidade, que esse desejo por mudança, que vocês sejam, assim, sempre movidos por uma inquietação, independente da área que vocês venham atuar, vocês queiram ali dentro ser militantes pela igualdade, militantes pela paz, militantes pela equidade, militantes para mostrar para o mundo que nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos todos iguais. Então, eu quero abrir também para os alunos aqui, nós temos mais 6 minutinhos, aí 7, não estou enxergando direito meu horário aqui, e dizer assim para vocês que fiquem extremamente à vontade para perguntar alguma coisa, para fazer alguma contribuição, a professora também, se quiser falar algo mais. Acho que se eu fosse perguntar que mulheres negras os estudantes conhecem, sobre quais eles já tinham ouvido falar, a gente acho que teria poucas respostas, né? Porque a escola penou por muito tempo e errou por muito tempo por não trabalhar com essas temáticas e essas questões, e a gente aprende muito. É importante a gente pensar que hoje no Brasil as mulheres negras ainda são as que sofrem maior discriminação. A pobreza no Brasil, ela tem cor e ela tem gênero, né? Estatísticas vão mostrar que as mulheres negras, elas sofrem as piores condições de vida, né? Porque moram em regiões sem saneamento, a maioria, né, das pessoas que moram em regiões sem saneamento, sem condição de um salário digno, e que estão ocupando os subempregos, são majoritariamente mulheres negras. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa pensar que na universidade, o número de pessoas negras e de mulheres negras, ele tem crescido, mas quando a gente vai para níveis de pós-graduação e tal, esse número ele vai caindo, porque a exclusão, ela existe. E aí, uma das outras coisas que a gente tem que pensar é que para as mulheres é mais difícil hoje se manter nessa carreira acadêmica, porque ali a gente vê que a questão da maternidade, a questão da constituição de família, uma série de coisas que vai barrando o progresso das mulheres, e sobretudo das mulheres negras, nessa trajetória. A gente precisa lutar contra isso. É nosso papel, é nossa função. Ah, mas você é branca, está dizendo o quê? Eu sou branca na luta antirracista, assim como o Rafael é homem na luta feminista. A gente precisa ocupar esses espaços e trabalhar juntos por um mundo bem mais igual, né? Bem mais justo.
Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Karine, a Letícia, Liza, Vitor, Caroline, Bianca, Fernando. Estão tímidos hoje porque tem convidado de fora? E tá cedo, né? Estão acordando. Então, estão despertando ainda. Mas muito bem, pessoal. A gente vai, então, encaminhando para o fim da nossa aula. E, mais uma vez, professora, eu queria dizer, assim, muito obrigado. Né? Dizer, na verdade, muito obrigado é pouco. Porque, assim, a riqueza dessa aula, assim, de fato me enche, me motiva, me inspira, me dá força para prosseguir. Encontrar pessoas como você no caminho, assim, é algo muito bom. É algo muito bom mesmo. Sou muito grato. Espero poder contar com você em outras aulas, em outros projetos, que a gente se reencontre aí. Te desejo um sucesso maior ainda do que você já tem, que você continue tocando muitas vidas, assim como você tocou a gente aqui hoje, e eu acredito muito na construção de uma sociedade melhor por meio de pessoas como você, que levam o conhecimento de uma forma que nos apaixona, né? Que nos dá vontade de conhecer mais. Alguém falou alguma coisinha aqui? Fernando, agradeço a professora do CELI pela aula muito boa, de fato, Fernando, muito boa mesmo, uma aula maravilhosa, assim. Pena que não fui seu aluno, mas que alegria poder dividir esse espaço hoje com você. Gratidão mesmo, assim, te falo com o meu coração transbordando de muita felicidade por essa aula. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafael. É tudo recíproco, viu? Foi um prazer imenso te conhecer. É bom ver que tem pessoas tão engajadas numa promoção de uma educação de qualidade e nas lutas por justiça social, por igualdade para todo mundo, por respeito. Acho que a gente pode trabalhar juntos em muitos momentos para poder fazer muita coisa boa, assim, para a gente tornar a sociedade um lugar melhor para se viver, né? Pessoal, como isso é um projeto, deixa só eu encerrar essa gravação aqui, um momentinho, ok.